Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa de todas as semanas, retomando agora nosso programa, o Bullets na semana. A gente fez já um primeiro no dia 2 e agora a gente vai retomar nesta praticamente última semana aí de atividades no mês de janeiro. Lembrando que esse é um programa que a gente tem como objetivo trazer para você um resumo do que aconteceu tanto no mercado financeiro quanto nas questões econômicas, e também a gente dá uma pincelada aí na pauta política, porque a política tem todo o envolvimento, todo o impacto em tudo que se refere aí à Bolsa de Valores e economia. E no segundo momento, a gente traz para vocês o que a gente vai sinalizar de importante aí, que vocês devem ficar de olho também na política e na economia. E para o debate de hoje, para o bate-papo de hoje, na verdade, a gente traz o Tarek Migliorini, ele é economista-chefe da Versa. Bem-vindo, Tarek. Olá, Eric. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando contigo. Legal, vamos explorar aí todos os seus conhecimentos. Mas, Tarek, antes da gente entrar nesses pontos de destaque dessa última semana, fala um pouquinho mais de você, onde é que você está, um pouco do seu background para a turma que ainda não te conhece. Legal. Bom, eu sou economista-chefe aqui da Versa, né? A Versa é um fundo uma gestora focada em equities, mas temos um portfólio aí vasto de fundos long bias, fundos long only, fundos multimercado, enfim, eu estou aqui há pouco mais de 2 anos. Antes eu fui economista em outras instituições financeiras, trabalhei como economista sell-side, e desde então estou aqui na Versa ajudando o pessoal aí a dosar a exposição dos fundos diante do cenário macro. Legal. A palavra-chave aí foi dosar. Então, vamos começar com a sua dosagem dessa última semana. Foi uma semana... A gente ainda está em janeiro, um período de recesso aqui em Brasília, na questão política, no Congresso e também no Judiciário, mas muita coisa aconteceu. Mas antes da gente falar de política, traz para a gente o que você viu de importante nessa última semana, que impactou tanto a Bolsa quanto as questões que envolvem a agenda econômica. Legal. Acho que um dos temas aí que chamaram a atenção é esse imbróglio com a questão dos combustíveis, né, sobre o preço dos combustíveis, que a gente viu ontem foi uma nova proposta sendo aventada para diminuir, para cortar os preços dos combustíveis, né? Dessa vez o presidente, o governo, colocou na mesa uma proposta de uma PEC que daria liberdade para o governo federal e mesmo os governos estaduais de cortar os impostos quanto quisessem, poder zerar os impostos em cima dos combustíveis ou mesmo em cima da energia elétrica, né, para poder reduzir um pouco dessa alta elevada dos combustíveis que a gente teve aí nos últimos meses, né. Essa não é a primeira proposta que foi aventada. Outras já tinham sido colocadas na mesa, né? E se cortarem, né, os preços os impostos, né, a tributação no nível federal, por exemplo, que a gente vai ter é uma perda de arrecadação bem significativa, né? Só de governo federal a gente está falando aí de mais de 50 bilhões em perda de arrecadação, para uma redução mais ou menos tímida do que a gente tem hoje nos preços, né? Algo aí não mais do que 10% dos preços do total do preço da gasolina poderia ser cortado, né? Como a gente ainda está operando em alguma certa defasagem em relação aos preços internacionais, de mais ou menos 10%, fica mais ou menos elas por elas, você tem um efeito líquido aí de no máximo uns 20 centavos de redução no preço, se a gente for colocar na mesa tanto essa equalização do que ainda está defasado, mais o corte dos combustíveis. Ou seja, você tem um custo muito elevado do fiscal, né, com benefício não tão grande, né? Então, acho que Tarek, isso aí... dentro desse contexto que você está trazendo, essa é uma proposta que ainda está sendo rascunhada, bem verdade que já saiu boa parte na imprensa, eu acho até que serviu ali como um balão de ensaio, mas
Qual foi o impacto disso, desse movimento do governo na última semana na Bolsa? Como é que os investidores receberam essa notícia com base já nesses dados de possibilidade aí de esticar em 50 bilhões a questões fiscais, também a possibilidade de não ficar só por aí, porque tem a questão de prazo, se vai ser 1 ano ou 2 anos. Como é que o investidor recebeu essa proposta? É engraçado que a medida começou a ser aventada ontem mesmo, né, durante a tarde, e o impacto do mercado não foi tão grande assim, né? Quer dizer, hoje a gente viu sexta-feira, na verdade, a gente viu a bolsa caindo um pouco, sofrendo um pouco, mas não tanto quanto a gente imaginaria, dado o custo fiscal desse negócio, né? Então, a impressão que a gente tem olhando a movimentação de mercado é que as chances desse negócio passar, pelo menos a visão do mercado, né, parece que não é muito alta que esse negócio vá para frente. Então o mercado olha com cautela, esse seria um risco importante fiscal, né, custaria bastante, mas aparentemente o mercado não comprou que esse negócio vai para frente. Legal. E dentro desse contexto, você vê alguma solução? Porque tem essa proposta que está sendo colocada, dentro dessa discussão, Tarek, que envolve inflação também, porque a gente teve aí o aumento dos combustíveis bastante acelerado no último ano e parece que a gente vai continuar. Como é que você vê uma possível alternativa para esse tipo de debate que está sendo colocado com relação aos combustíveis? E como é que você vê a possibilidade de impacto, uma vez entrando em vigor essa proposta, uma vez essa proposta de fato sendo implementada, o que isso poderia causar um impacto do ponto de vista da inflação? Então, o impacto disso, digamos que zerassem todos os impostos de combustíveis em nível federal, mais um pouco ali na energia elétrica, você teria um impacto de menos de 1 ponto percentual na inflação deste ano, né? Ou seja, seria um impacto interessante, né, razoável. Você colocaria a inflação hoje que está próximo de 5%, as expectativas para esse ano, para algo mais próximo de 4%, muito mais próximo da meta, né? Só que efeitos práticos nisso no que importa, né? Quer dizer, o Banco Central vai dosar os juros, vai ter que subir menos os juros, que é o que está pesando no mercado. Tenho minhas dúvidas, né? Porque seria trocar talvez uma queda dos preços agora por uma possível queda daqui a 1 ano, digamos, se os preços do combustível e o câmbio se normalizar, né? Então, para efeito de médio e longo prazo, não teria um impacto, né? Em tese, essa proposta a lógica seria suavizar flutuações dos combustíveis, mas não jogar para baixo, porque a gente não tem condições de bancar isso no longo prazo, zerar impostos, né? Então, pensando num prazo um pouco mais longo, o impacto não seria significativo nos preços, e o Banco Central não deveria levar isso tanto em consideração para juros, né? Então, hoje em dia, se a gente fosse elencar um fator aí que está pesando bastante nos mercados, é a alta de juros, até onde isso vai parar, o impacto que isso vai ter na economia. Desse lado, se a gente reduzir imposto, reduzir um pouco o preço do combustível, mas isso não der suporte para o Banco Central cortar os juros, ou não subir tanto, na verdade, né? Não adianta muito, né? Então, o impacto no que importa mesmo do lado macroeconômico, ele seria muito limitado deste lado, sem falar, né, da questão dos riscos fiscais. Se a gente entender que o resultado do governo vai piorar daqui em diante, vai estar mais difícil a gente estabilizar a dívida com um custo tão elevado, né? Se a gente pensar o programa sendo cortado completamente, todos os impostos, é coisa de 90 bilhões por ano, é muito, né? Você ia perder do outro lado, aumentando os prêmios de risco por conta do fiscal, câmbio ia subir mais ainda, talvez o efeito líquido no próprio preço do combustível seria positivo, de aumentar o preço do combustível, né? Dependendo de onde o câmbio vai nessa história com o aumento dos prêmios, né? Então não é nem um pouco trivial imaginar um impacto positivo para a economia com essa medida. Nossa, ótimo ponto que você traz. De uma forma resumida,
toda essa dinâmica pode ter impacto no câmbio, o câmbio está atrelado diretamente ao preço dos combustíveis, uma vez o câmbio subindo, no final, no frigir dos ovos, a gente pode ter, como você falou, né, nem 0 a 0, a gente pode até ter um efeito bumerangue aí, que seria aumentar ainda mais, ao invés de reduzir o preço do combustível. Muito interessante. Tarek, deixa eu só pegar um gancho para a gente não perder a oportunidade. Você falou sobre a questão dos juros, questão aí de Selic. Antes da gente entrar no seu segundo bullet, como é que está a sua cabeça para esse ano com relação à taxa de juros, essa questão da Selic, e também que está diretamente linkada aí à questão da inflação? De uma forma breve, só para a turma entender como é que está a cabeça de vocês nesse aspecto que é muito importante. Tá certo. Bom, hoje o mercado tem que o Banco Central aí na próxima semana, na próxima quarta, sem ser essa outra, vai subir 150 bases. Acho que isso não tem muita discussão, acho que é um grande consenso, né? A dúvida fica como vão ser os próximos passos, até onde esses juros vai subir e principalmente quando vai ter espaço para cortar juros, né? Então hoje o mercado está imaginando algo como 11,75, ou seja, sobe 150, depois sobe mais 100, e aí para e fica aí até o final do ano, pelo menos, né? Essa é a cabeça do mercado. A nossa cabeça é que para o ponto final da Selic aí não tem muito que fugir desses 11,75, talvez um pouco menos, dependendo de como a atividade reagir aí no próximo mês, né? Mas a gente vê que o Banco Central pode cortar juros, inclusive este ano, né? A depender de como vai evoluir o cenário de inflação, né? Se a gente não tiver grandes riscos aí, o câmbio piorando muito, um cenário de eleição muito conturbado, onde o populismo prevaleça nos discursos, né, e o mercado compre que a gente vai ter um governo populista depois das eleições, a nossa cabeça é que a inflação tende a melhorar bastante, né? Então hoje o mercado tem algo como 5% para a inflação esse ano. A gente enxerga aí nos próximos meses a inflação já indo para baixo, muito por conta da atividade econômica mais fraca, da capacidade ociosa e mesmo de alguns gargalos aí na economia, né? Começando a reverter, os preços começaram a devolver, a inflação numa trajetória de baixa, o Banco Central conseguiria cortar os juros aí lá para meados do ano, né? Então a gente está imaginando que aí mais ou menos na metade do ano, mesmo antes da eleição, né, começar a cortar juros moderadamente, mais algum espaço. Então a gente está um pouco mais tranquilo com essa questão de juros do que o mercado. Legal. Vamos então para o seu segundo bullet. Qual é o segundo destaque dessa última semana do mercado e da economia? Acho que um tema também importante que chamou a atenção nessa semana é a inflação em alta no mundo, né? Que não é nenhuma novidade, isso já é a tônica aí dos últimos meses, né? Mas nessa semana a gente viu de novo movimentos de alta no preço do petróleo e de algumas outras commodities, né? Então você olha aí os principais índices de commodity já estão acima, já estão nas máximas históricas deste ano, do ano passado, né? A gente lá para novembro, quando começou essa história de Omicron, né, os preços de commodities começaram a cair, petróleo começou a cair, isso deu algum alívio, todo mundo falou, olha, talvez a inflação ano que vem não seja tão feia assim, isso vai ajudar, né? E devolveu tudo, né? Nas últimas semanas a gente viu esses preços subirem tudo de novo, né? Com o medo da Omicron diminuindo cada vez mais, e a gente está de novo num cenário pressionado de inflação global, né? Então, o que a gente vê é que alguns gargalos que chamaram muita atenção no passado, por exemplo, de automóveis, de chips, enfim, estão melhorando um pouco, mas no geral a situação ainda é bastante complicada. Então, dados de inflação, os CPIs no mundo inteiro normalmente estão vindo acima do esperado, nos últimos dias, nas últimas semanas. Você tem mais essa pressão aí de commodities, preço de frete, está tudo voltando aí próximo das máximas do que estavam, né? Então, os bancos centrais subindo cada vez mais o tom com inflação, não só o Fed, mas a maioria dos bancos centrais, né? Então, coloca um cenário um pouco mais difícil para mercados emergentes, para empresas que dependem muito de juros, né? Aquelas empresas de crescimento, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil, né, que dependem de um cenário
pensando num crescimento de receita muito lá na frente, então são sensíveis a flutuações de juros, e isso está sendo sentido tanto no mercado americano, a Bolsa deu uma certa corrigida aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e mesmo em algumas empresas aqui no Brasil. Esse cenário de inflação em alta no mundo voltou a preocupar e tem seu impacto. Só para a turma ficar na mesma página, Tarek, esse movimento inflacionário lá fora impactou basicamente quais setores aqui no país? Eu acho que, assim, pensando em impactos diretos, né? Como eu falei, os preços de commodities voltaram a subir, isso ajuda empresas nesse setor. E pensando no impacto de juros, o que a gente tem visto são as empresas mais dependentes de juros, né, aquelas que têm uma promessa de crescimento lá na frente, mas agora a receita no curto prazo é mais duvidosa, né? Esses tipos de empresas estão sofrendo mais na bolsa nas últimas semanas por conta dessa reprecificação do cenário de juros lá fora, pegando aqui também. Tarek, vamos então para o terceiro bullet. Qual é o terceiro destaque que você traz para a gente desta última semana? Bom, ainda pensando na segunda-feira, né, com a divulgação do IBCBR, dá para falar que os dados de atividade de curtíssimo prazo despioraram um pouco nas últimas semanas, né? O IBCBR veio relativamente bom, com uma alta de 0,7% no mês, em linha com o mercado, né? Lembrando, o IBCBR ele não traz grandes novidades em termos de informação de fato, né? O BCBR nada mais é do que um índice que o Banco Central usa outros indicadores que a gente já conhece, vendas do varejo, produção industrial, serviços, junta tudo aquilo no modelo próprio e tenta estimar ali um indicador de atividade mais ou menos como se fosse um PIB mensal, né? E o Banco Central chancelou o que a gente já sabia pelos outros números de uma atividade um pouco mais forte em novembro, né? Então, eu acho que isso dá um pouco de fôlego e tira um pouco o risco da gente ver um PIB negativo, de uma queda do PIB no quarto trimestre, né? Lembrando, a gente já teve queda no PIB nos últimos 2 trimestres, em teoria o Brasil está em recessão técnica, né? Seria uma notícia muito ruim, muito delicada, inclusive para o governo, as manchetes de jornais falando que a gente teve de novo o PIB caindo no último trimestre, né? Só para ter uma ideia, a gente acompanha em tempo real alguns modelos de previsão do PIB, né, conforme os dados vão saindo. Para ter uma ideia, no começo de dezembro, meados de dezembro mais ou menos, os nossos modelos estavam imaginando PIB caindo 0,4% no quarto TRI. Né? E de lá em diante a gente viu alguns indicadores um pouco mais fortes, né? Tanto esses principais quanto outros secundários, né, tráfego em rodovias, consumo de eletricidade, enfim, uma série de indicadores que a gente olha, isso foi melhorando, né? Então aquele PIB que estava apontando 0,4% de queda, no nosso modelo já está 0,1% de alta. Para falar PIB mais ou menos no 0 a 0, né? Existe um risco ainda de um PIB negativo, mas ele diminuiu um pouco, acho que isso ajuda. Legal. Eu vou entrar então nos 3 destaques da última semana na política. Eu vou pegar carona aí nas questões que o Tarek trouxe, principalmente no que diz respeito a essa PEC dos combustíveis. Esse, Tarek, vai ser o principal tema da retomada das atividades no Congresso. Lembrando que o Congresso está em recesso agora, só vai retomar ali as atividades a partir da primeira semana de fevereiro. Mas isso deve entrar na agenda. Por mais que o mercado financeiro ainda não comprou a ideia de avançar ou não essa proposta que trata dos combustíveis, eu chamo a atenção para os investidores que há, sim, um apelo muito forte dentro do mundo político para que essa proposta avance. Tem que ver agora qual proposta vai avançar, porque essa que o Tarek explicou ali no primeiro momento, que está baseada nessa PEC, é mais uma dentre outras que já estão dentro do Congresso. Existem hoje já 3 propostas que estão no Senado Federal. Tem aquela proposta que foi votada no ano passado, que congelou o ICMS em 2 anos, que a Câmara votou, chegou no Senado, mas o Senado não conseguiu votar, porque no final do ano passado o Senado estava embolado lá com aquela questão da PEC dos precatórios. Mas essa, então, proposta do governo vai se juntar às outras 3
e aí deve sim sair alguma alternativa. E quando o Tarek chamou a atenção para a questão de que essa proposta do governo de reduzir o ICMS, de reduzir o PIS, o COFINS, de zerar no limite, né, o PIS e o COFINS, ter um impacto aí de 50 bi, no mundo político, no ano eleitoral, isso não vai ter o menor problema, ainda mais quando o sinal verde vem do governo. Então, se essa proposta amanhã for, de fato, encaminhada para o Congresso, eu chamo a atenção que deve ganhar atração, porque esta questão dos combustíveis bate lá na ponta, bate lá no reduto eleitoral do político, e essa questão dos combustíveis, a gente viu aí um aumento muito grande nos últimos meses, principalmente aí nos últimos 12 meses. Então, fiquem atentos, porque o mercado está de olho, né, no avançar dessa proposta, tem o fator impacto fiscal e tem o fator também que a turma do mercado está olhando, que é a questão inflacionária. Então, é aí que a gente vai ter que ver para onde que o mercado vai pender, qual é a leitura, se é positiva ou negativa desse debate. Então, fiquem atentos, porque isso deve ter aí tração já ali no começo, acredito que até março, abril, esse é um tema que vai estar vencido dentro do Congresso. O segundo bullet teve também muita movimentação aí em torno da questão de um possível aumento para servidores. O mercado financeiro estava de olho, porque aumento para servidor vai impactar, logicamente, também no fiscal, mas acabou que no final do dia, na sexta-feira, que foi o prazo limite aí para sancionar o orçamento, não houve abertura para mais gastos, e se houvesse, chama atenção também, ia estar dentro daquele teto que foi estipulado no ano passado, não se estourar o teto para pagamentos dos servidores. Eu acho que foi por isso, Tarek, que o mercado também não teve grandes impactos com sinalizações de paralisação de alguns setores de servidores, que acabou também sendo bastante irrisória, acabou sendo bastante pequena, pelo menos aqui em Brasília. Então, aquela ideia de aumento para servidor, isso aí já está normalizado. Se vier, vai ser dentro de um 1,7 bilhão, que é o que está reservado hoje para isso, e não vai extrapolar o teto de gasto. E com relação às paralisações, foram paralisações que aconteceram, mas sem grandes impactos aí no dia a dia das pessoas. Terceiro bullet que eu trago para vocês, e aí já olhando para as questões eleitorais, foi o sinal do ex-presidente Lula, foi a primeira vez que ele disse publicamente, de que Alckmin seria bem-vindo na chapa dele como vice-presidente. É muito interessante esse movimento, porque o ex-presidente Lula deu essa declaração numa terça ou quarta-feira, e isso teve um impacto muito positivo no mercado, porque o mercado leu que com a chegada do Alckmin, o PT então vai ficar com uma agenda mais balanceada no que diz respeito à agenda econômica. Não vai ser uma agenda tão radical aí em alguns pontos. Mas eu chamo atenção também para isso. A ida de Alckmin, a possível ida de Alckmin para vice do Lula, não vai diminuir o apetite do PT para andar com uma agenda que já está sendo colocada. É a agenda que conversa com as questões desenvolvimentistas, é uma agenda que coloca em terceiro plano o teto de gasto, melhor falando, elimina o teto de gasto em qualquer perspectiva, elimina qualquer âncora fiscal em qualquer perspectiva. Do ponto de vista das privatizações, também não há avanço dentro dessas questões. Do ponto de vista da reforma trabalhista, a ideia do PT não é revogar, mas fazer ajustes. Então, o PT já tem uma agenda encaminhada, o PT já tem um histórico dentro de vários temas, e não vai ser o Alckmin chegando, o Alckmin com uma cabeça mais de centro, mais de liberal, que vai fazer com que uma agenda do PT avance ou deixe de avançar dentro de um possível governo Lula em 2023. Então, por mais que o mercado tenha lido aí que a chegada do Alckmin pode ser um equilíbrio, eu acredito que esse equilíbrio vai ser no curto prazo. E aí, Tarek, chama até chama para a turma lembrar um pouquinho de como foi a relação da Dilma com o Temer. O Temer, em determinado momento, chegou a dizer que ele era um vice decorativo. Eu acho que se amanhã o Lula vencer com o Alckmin na vice, a gente vai ter um vice decorativo parte 2, porque o Alckmin não vai ter tanto prestígio dentro do governo para dar pitada no que diz respeito à agenda econômica. Um quarto bullet, para a gente encerrar, foi o lançamento da candidatura do Ciro Gomes. Ciro Gomes
está aí disputando aquele espaço na terceira via. Um ponto que a gente tem também chamado bastante atenção é que o Ciro Gomes hoje é questionado dentro do próprio PDT. Quando a gente conversa aqui em Brasília, Tarek, com a bancada do PDT na Câmara, boa parte dos deputados não querem essa candidatura. Eles entendem que esse dinheiro que vai ser gasto na campanha do Ciro tinha que ser gasto para eles ou tinha que ser gasto para aumentar a bancada do PDT em 2023. E qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte: quanto maior o número de deputados eleitos, maior é a participação do partido naquele fundo partidário e no fundo eleitoral. Então, para a dinâmica partidária, faz muito mais sentido para os parlamentares aqui ter mais recursos do que ter uma candidatura que está patinando. Então, Ciro Gomes foi lançado nessa última sexta-feira, mas ele vai ter ainda uma grande dificuldade para conseguir aí despontar nessa terceira via. Bem, esses são os destaques da política dessa última semana. Lembro para vocês que a gente ainda está em recesso, mas as coisas já estão acontecendo aqui em Brasília. E volto para você, Tarek, para a gente olhar para essa próxima semana que começa. O que a turma tem que ficar de olho, o que a turma tem que ficar atenta aí para esses próximos dias, no que diz respeito ao mercado, no que diz respeito às questões da agenda econômica. Legal, mas antes disso, posso te fazer uma pergunta sobre o seu primeiro bullet, ainda falando de PEC dos combustíveis? Por favor. Tá certo. Você falou que seria interessante para todos, né, da classe política e redução de impostos no ano eleitoral. Minha pergunta é, do ponto de vista dos governos regionais, será que eles capitalizariam, né, em cima de uma redução de combustíveis? Porque eu imagino que o próprio presidente poderia reduzir ali um pouco a carga tributária, mas existiria naturalmente a pressão, né, para que os governos regionais, para os estados, também reduzissem o ICMS em cima dessa PEC. Eles já não quiseram, né, reduzir a carga tributária deles. Será que isso não ia gerar uma pressão e um desconforto do governo federal pressionando eles a reduzir? Talvez eles não se capitalizariam em cima dessa redução, ia virar a redução do Bolsonaro e não do governador nos combustíveis? O que você acha? Bom ponto. E aí, colocando todo mundo na mesma página, essa proposta que o governo está trazendo mexe com os impostos federais, mexe com a arrecadação dos impostos que vai para o cofre da União. A questão do ICMS, que é uma proposta que já está tramitando dentro do Congresso, mexe com a caixinha dos governadores. Tarek, ali no final do ano, no mês de outubro, os secretários de Fazenda estaduais, a turma da Consenfaz, já tinha definido ali, inclusive, um congelamento do ICMS, um congelamento que vai até o final desse mês. Então, assim, tem apelo também, dentro dos estados, um possível congelamento do ICMS. E hoje, a proposta que conversa diretamente com isso é a proposta que foi aprovada na Câmara. Dentro do Congresso, os governadores não têm tanta participação. Os governadores podem reclamar, podem fazer nota conjunta, etc., mas se houver um entendimento dentro do mundo político que há necessidade de dar uma resposta para a população, mesmo que seja uma resposta mais político-eleitoral e menos fiscal, eles vão dar. Então, assim, não vai ser o governador que vai segurar, não vai ser nenhum outro fator que vai segurar esse apetite. Por quê? A bandeira aqui da turma já é aquela bandeira, em outubro eu estou em eleição. Quanto mais resposta eu der para a população, no sentido aí de tentar ajudar a pagar a conta no final do mês, eles vão fazer. Lógico que você trouxe um ponto muito interessante, que é o efeito bumerangue. Essa redução, por exemplo, dos impostos do PIS e do COFINS, pode no final até acarretar no aumento, mas a dinâmica do debate vai começar ali em fevereiro e vai começar contaminada por essa pressão inflacionária, uma pressão que os parlamentares já estão sofrendo na base. Então é por isso que eu acredito sim que alguma resposta vai ser dada ali no começo de fevereiro, até meados de fevereiro, nesse aspecto. Se vai ser só a redução do imposto do governo federal, ou se dentro desse pacote, Tarek, vai entrar também a questão do ICMS, ainda é muito cedo da gente falar. Mas, como eu disse para você, uma vez colocada na agenda, isso aí deve ser, inclusive, eu acredito, a principal agenda na retomada das atividades aqui em Brasília. Interessante.
Bom, da minha parte, lá fora, acho que o grande destaque vai ficar com a decisão de política monetária do Fed na quarta-feira. Todo mundo espera que o aumento de juros já comece nessa reunião, né? Então, a curva de juros lá precifica quase 100% de chance disso acontecer. Hoje o mercado espera aí por volta de 4 altas de juros ao longo desse ano, né? Acho que a dúvida vai ser sobre o ritmo daqui em diante. Lembrando, o Fed tem 2 tipos de reunião, mais ou menos intercaladas. Em algumas, ele solta o que são as projeções dos membros do FONC, né? Quanto que eles acham que vai subir de juros, PIB, inflação e tudo mais, né? E outra mais simples. Essa é a mais simples, então você tem só a decisão e um breve texto, então não tem grandes informações para tirar daí, mas mesmo assim, dado que esse vai ser o primeiro aumento de juros de uma série de aumentos, é bem importante e pode mover bastante o mercado o que eles vão falar nas linhas ali do comunicado, né? Além disso, a semana é bem cheia em termos de indicadores lá fora, tanto aqui dentro também, né? Ainda lá fora tem PIB dos Estados Unidos do quarto tri na quinta-feira, e na sexta-feira tem o índice de preços PCI, que é o índice de preços que o Banco Central olha com mais atenção, né, referente a dezembro. Então, quer dizer, nesse processo aí de inflação olhada na lupa e no detalhe, qualquer surpresa para baixo ou para cima pode fazer preço. Aqui dentro, acho que o grande destaque vai ficar na quarta-feira também, com o IPCA 15 de janeiro. Né? Vai ser o último dado de inflação relevante, que é o IPCA e IPCA 15, são parecidos, né? Antes da reunião da outra semana do Copom. Né? Então, bem importante, o mercado está esperando 0,44 de alta para o IPCA 15. Também teremos na semana alguns dados de alguns indicadores fiscais. Então, no começo da semana, sem data, teremos a arrecadação do governo federal para dezembro, e lá para o final da semana, na sexta-feira, o resultado primário do governo central, também referente a dezembro. Né? O que a gente tem visto aí de quem olha mais no detalhe, né, é que os dados de arrecadação e mesmo do governo central podem vir muito bons em dezembro. O que a gente viu aí no último mês foram revisões bem significativas sobre os números fiscais de 2021, né? Para citar aí a Instituição Fiscal Independente do Senado, eles imaginavam que ano passado, 2021, ia fechar com déficit na casa de 80 bilhões há um mês atrás, e olhando os dados aí no detalhe, com essa expectativa para dezembro, já estão imaginando um déficit de mais ou menos 40 bi para o governo federal durante o ano. Ou seja, na ponta a gente está vendo números muito bons, continua vendo números muito bons do fiscal. Arrecadação também é uma dúvida, tem vindo muito boa nas últimas leituras, né? Vamos ver se dezembro também vem muito bem. Né? Então, quer dizer, a gente vai começar o ano de 2022, pelo menos com os dados correntes do fiscal, numa condição mais confortável, né? Que surpreenderam muito ao longo do ano. Você pega lá para maio, mais ou menos, o consenso era que a gente tivesse um déficit primário do governo federal, governo central, na casa de quase 3% do PIB. Né? E esse número está caminhando para algo como 0,5% do PIB, mais ou menos. Também teremos na semana sem data o CAGED de dezembro, né, criação de empregos formais, que também é outro indicador que tem surpreendido muito desde o começo da pandemia, né, tem surpreendido bastante. A gente tem mudanças metodológicas importantes no indicador, então é difícil entender o que é devido a mudanças metodológicas e o que é de fato sinal ali de atividade do setor formal forte. Mas o fato é que esse negócio tem surpreendido muito, inclusive ajudando a arrecadação do governo. Né? Quanto mais folha de pagamento formal, isso também ajuda o governo a arrecadar. É uma das fontes que tem explicado por que a arrecadação está indo tão bem no último ano. Legal, bastante coisa aí para a semana que vem. Acho que deu para vocês pegarem. Praticamente todo dia a gente vai ter aí um anúncio que pode aí impactar a turma, o humor do investidor.
Da parte política, semana que vem, eu acredito, Tarek, que a gente vai ter mais detalhes dessa PEC que a gente comentou dos combustíveis. A grande questão que a turma tem feito hoje aqui para o nosso time de política, de análise política, é prazo, é impacto, é se realmente isso vai ganhar atração, se isso não vai ganhar atração. Então, semana que vem, a gente pode ter mais informações sobre a extensão de uma possível redução aí dos impostos da questão de PIS e COFINS, combustíveis, e também com relação aí a outros detalhes que o mercado financeiro está acompanhando. Havia uma expectativa para a semana que vem também da retomada daquele julgamento no Tribunal de Contas da União que trata da modelagem da Eletrobras. Antes da gente conversar, Tarek, eu dei uma checada na agenda do TCU e não está previsto para entrar em pauta na semana que vem. Então, aquela expectativa que o mercado todo tinha de ter uma solução já agora no começo do ano com relação a essa questão do TCU/Eletrobras, não vai ser por agora que vai vir essa solução. Vamos ver como é que o mercado vai pegar essa informação. E no mais, a gente está acompanhando aqui também diuturnamente todas as movimentações dos candidatos, dos pré-candidatos, para ver como é que está sendo desfecho. A gente vê que está tendo uma escalada de participação da turma do PT junto à imprensa, estão dando mais declarações sobre a agenda. O Moro também tem se posicionado bastante, o Dória está formando ali o time dele, então a possibilidade, não tem data definida, de a gente ter mais repercussões políticas aí nesta próxima semana, no que diz respeito a questões eleitorais. Bem, gente, esse foi o Bullet da semana deste domingo. Eu fico por aqui, mas antes da gente ir, gostaria de passar a palavra para você, Tarek, para as considerações finais. Obrigado, Eric. Bom, semana bem cheia, né? Muita coisa na política e na economia para a gente ver, né? Começo do ano já esquentando novamente. Queria agradecer o convite, fico à disposição e boa semana aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado você por dividir o seu tempo e também dividir todo o seu conhecimento aí de mercado, de bolsa e de economia. E ficamos por aqui, gente, desejando um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.